Olá a todos, meu nome é Lucas Cerqueira, sou aluno do programa de pós-graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Juiz de Fora e eu estou aqui para falar sobre redes de sensores sem fio. É um assunto muito interessante, é um tema que está em alta hoje em dia, tem diversas aplicações muito legais, a gente vai ver. E eu preparei aqui uma aula bem simples, bem legal para a gente poder entender isso com calma. Bom, o que são redes de sensores sem fio então? Uma definição bem simples é de um conjunto de dispositivos que a gente chama de nós sensores, que tem a capacidade de sensoriar o ambiente e de comunicação sem fio. Então esses nós são equipados com diversos sensores, por exemplo, de temperatura, sensor de pressão, umidade, e a ideia é que eles vão coletando essas informações ao longo do tempo e depois transmitem esses dados para o que a gente chama de uma estação base. A estação base nada mais é do que um computador, um servidor, uma máquina, uma estação de trabalho, onde a pessoa vai poder armazenar ou visualizar aqueles dados. Então, na rede, a gente vai ter um nó especial que faz essa conexão com a estação base que a gente chama de gateway. Ele pode ser um nó sensor também, mas geralmente ele é um sensor mais equipado, que ele possui mais bateria, um transmissor mais potente, para ele poder conseguir conectar com uma estação base, por exemplo, um satélite ou algum ponto de acesso mais perto, uma torre de conexão, algo do tipo. Então, o funcionamento da rede é basicamente esse. Os nós ficam espalhados por um ambiente, eles coletam os dados, transmitem essa informação até chegar nesse nó gateway e o nó gateway transmite essa informação para a estação base. Então, apesar de ser um dispositivo muito simples, o nosso sensor ele tem a capacidade de monitorar o ambiente, de processar informações. Por exemplo, ele consegue fazer um pré-processamento dos dados que ele leu dos sensores. Ele consegue tirar algumas informações inúteis, fazer uma agregação dos dados, fazer uma compressão, com o objetivo de reduzir o tamanho dos dados que ele vai transmitir. E por último, ele consegue transmitir os dados. Para aquela informação ser útil para alguém, a gente tem que conseguir recuperar essa informação de alguma maneira. Então, os sensores são equipados com um transmissor sem fio para eles conseguirem transmitir e receber mensagens pela rede. Então, para monitorar o ambiente, são utilizados diversos tipos de sensores. Existem sensores mecânicos, térmicos, biológicos, enfim, existe uma grande variedade de tipos de sensores. Com isso, é possível monitorar fenômenos como temperatura, pH da água, pressão atmosférica, elementos químicos presentes no solo, compostos, presença ou não de luz. Tem bastante coisa que pode ser medida através de sensores. Bom, depois que os sensores coletam esses dados, eles podem processar essas informações, realizar cálculos para, por exemplo, acionar algum sensor, algum outro dispositivo, aí depende da aplicação. Mas o mais comum é fazer uma agregação ou uma compressão dos dados. Aí o objetivo é reduzir a quantidade de informação que vai ser transmitida ao longo da rede, porque a transmissão de dados, essa transmissão sem fio, ela é relativamente cara em relação à energia. Então, quanto menos dados a gente trafegar, menos energia a gente vai gastar. Mas também tem que levar em consideração que esse processamento também gasta energia. É menos energia, mas também gasta. Então, não adianta você rodar um super algoritmo de compressão que vai drenar toda a bateria do nosso sensor para fazer um arquivo pequenininho. Bom, em redes de sensores sem fio, a comunicação de dados é geralmente feita por ondas de rádio. Aí a gente tem padrões comuns como o popular Wi-Fi, o Bluetooth, que é um pouco menos comum, e tem também o Zigbee. O Zigbee é um padrão interessante, que ele foi feito justamente para esse tipo de aplicação, onde o foco é o consumo de energia. Então, quando a gente compara o funcionamento do Zigbee com o Wi-Fi, a gente vê que, apesar dele ter uma largura de banda menor e um alcance menor, ele consegue transmitir dados consumindo muito menos energia do que usando um padrão Wi-Fi. Mas também existem redes que utilizam ondas óticas para a transmissão de dados. Um exemplo seria o VLC, que é o Visible Light Communication, que é a comunicação através da luz visível, que é muito interessante também. Você consegue transmitir dados através de LEDs comuns. Mas existe também a transmissão de dados através de ondas acústicas. Aí é mais comum utilizar em redes de sensores aquáticos, porque na água a transmissão de ondas de rádio, por exemplo,
já é muito problemática. Então, a solução que é utilizada é ondas acústicas. Vamos ver então uns exemplos de aplicações de redes de sensores sem fio. Na área militar, a gente tem detecção de veículos, minas, pessoas. Então, a gente pode plantar essa rede de sensores jogando, por exemplo, através de um avião. A gente joga essa rede de sensores no campo inimigo ou no campo de batalha e a rede se auto-organiza, começa a funcionar e começa a enviar dados. Então, quando passa um veículo, detecta uma pessoa, consegue enviar essa informação em tempo real para suas tropas ou para a base militar, enfim. Na área industrial, a gente tem aplicações de vigilância também, a gente tem detecção de vazamentos aí em oleodutos, vazamento de gás. Outra aplicação muito interessante é a agricultura de precisão, onde a gente consegue, com redes de sensores, medir informações do solo e do clima, para poder dosar automaticamente a quantidade de adubos e agrotóxicos. Outro tipo de aplicação importantíssimo é de prevenção de desastres. Aí pode ser tsunamis, enchentes, terremotos. Então as redes elas conseguem detectar com certa antecedência quando um evento desse vai acontecer. Por exemplo, quando o nível do rio está subindo de maneira normal, ou no meio do mar, quando algum tipo de maremoto é detectado, ou mesmo a detecção de algum abalo sísmico. Na medicina também existem aplicações, sendo a principal delas o monitoramento das condições do paciente em tempo real. Então é possível detectar se a pessoa está tendo um princípio de um ataque cardíaco, medir os sinais vitais como pressão, ou saber se a pessoa está sofrendo algum acidente, está faltando oxigenação, que vai gerar algum tipo de sinal para a pessoa ser atendida por uma emergência, ou mesmo para coleta de informações para uma eventual consulta ou um acompanhamento médico. No meio científico, a gente tem um exemplo do monitoramento e rastreamento de seres vivos, monitorar também ecossistemas e também meteorologia. Então, tem até o exemplo aqui do rastreamento do boi, consegue detectar os instantes onde ele está com a cabeça baixada para se alimentar, quando ele está andando, quais horários ele foi comer, quais horários ele estava pastando, quais horários ele estava na sombra, no sol. Então, a gente consegue muita informação com redes de sensores. E o último exemplo de aplicação que a gente tem aqui é o de internet das coisas, que é um assunto que também está muito na moda. E rede de sensores sem fio é uma das tecnologias facilitadoras da internet das coisas. Como a ideia é você conectar tudo, monitorar, gerenciar, tudo conectado através da internet, nada melhor do que redes de sensores sem fio para permitir esse tipo de conexão, esse tipo de monitoramento. Bom, e o que tornou viável esse monte de aplicação interessante foi o avanço tecnológico que ocorreu nas últimas décadas. Foram criados componentes cada vez menores, mais baratos e que consomem menos energia. Então a gente vai falar rapidamente um pouquinho sobre cada um desses componentes. A gente vai começar pelos microcontroladores. Os microcontroladores são um pequeno computador que ficam em um único circuito integrado e eles são feitos justamente para aplicações embarcadas. Então eles consomem menos energia, mas ainda são capazes de processar, possuem uma pequena quantidade de memória e eles controlam os periféricos de entrada e saída. No nosso sensor ele funciona como a principal unidade de processamento. Ele controla quase todos os componentes do nosso sensor. O próximo componente é o sensor ou transdutor. Bom, muitas vezes esses nomes são usados para se referir à mesma coisa, mas sensor é na verdade o elemento sensitivo do sistema. O transdutor é quem transforma um tipo de energia em outro. Por exemplo, para medir a temperatura, transforma o calor em uma voltagem. Aqui tem um exemplo de um sensor que eu achei num site de venda desse tipo de componente. Então, para uma dada temperatura, por exemplo, 100 graus Celsius, ele vai dar como saída 1000 mV. Para 50 graus Celsius, 500 mV e para 5 graus Celsius, 50 mV. Bom, o próximo componente são os atuadores. A ideia dos atuadores é que eles movimentam ou controlam alguns tipos de mecanismos. Então eles são usados pelo nosso sensor para quando a gente precisa acionar algum outro dispositivo baseado na leitura do sensor. Então, por exemplo, você tem um sensor que detecta chuva e que ele vai acionar um atuador que vai, por exemplo, fechar uma janela. E os exemplos mais comuns são motores, cilindros, pistões. O próximo componente são os transceptores.
Transceptores nada mais são do que componentes que agregam em um único chip um transmissor e o receptor. Então são eles os responsáveis pela comunicação sem fio do nosso sensor. Geralmente é o seu componente que consome mais energia do nosso sensor, principalmente para enviar dados. Então a transmissão de dados costuma ser o evento que mais consome energia do nosso sensor. O próximo componente é a bateria. Bom, a bateria é a principal fonte de energia do nosso sensor, porque ele não está conectado à rede elétrica, então ele depende da bateria para ter energia. Só que o problema da bateria é que a energia dela é limitada. E baterias mais potentes, que possuem mais energia, elas são maiores e mais pesadas, que são características que a gente não deseja para a nossa rede de sensores sem fio. O que a gente quer são nós pequenos e leves. Uma fonte de energia alternativa que às vezes é utilizado é um pequeno painel solar que permite recarregar a bateria. Então, dependendo do ambiente da sua aplicação, você consegue utilizar o painel solar como uma fonte alternativa de energia. O último componente que a gente vai ver são os MEMS. Os MEMS são sistemas microeletromecânicos. Nada mais é do que uma tecnologia que combina componentes mecânicos, eletrônicos, sensores e atuadores em um dispositivo microscópio, ou seja, muito pequeno. A ideia é que você consegue um dispositivo muito poderoso que pode ser acoplado no seu nosso sensor para ampliar as capacidades dele. Bom, agora que a gente já viu um pouco de cada componente, vamos dar uma olhada na arquitetura do nosso sensor. Bom, aqui não tem mistério, tem uma unidade de energia com a bateria e um conversor, uma unidade de sensoriamento que contém os sensores, os conversores analógico digital, uma unidade de computação que tem um microprocessador, as memórias ou um microcontrolador, e a unidade de comunicação, que tem um rádio, que é o comunicador sem fio. E além disso tudo, é claro, tem um sistema operacional controlando isso tudo, e algoritmos e protocolos para a comunicação, para a troca de dados. Bom, seguindo em frente agora, vamos falar um pouco das limitações de rede de sensores sem fio. Bom, a primeira delas a gente até já mencionou, que é a energia. A energia dos nós ela é limitada por causa da bateria. Então isso é um fator que influencia todos os componentes do nosso sensor. Todos eles têm que gastar pouca energia, senão o nó não vai sobreviver muito tempo. Outra questão é o curto alcance da comunicação. Então, justamente para poder economizar a bateria, são utilizados componentes que têm um alcance menor de comunicação e, pelo mesmo motivo, uma largura de banda menor. Então, eles conseguem transmitir menos dados por uma mesma quantidade de tempo. O processamento e o armazenamento também são limitados, porque são componentes muito pequenos, muito simples. E, além disso tudo, tem as limitações específicas de cada aplicação. Então, dependendo do ambiente que você está, você pode ter muita interferência de outras redes, de outras ondas, você pode ter o problema de ter que monitorar uma área muito grande, ou também você pode ter o problema de ambientes remotos, inacessíveis. Então você tem dificuldade de implantar uma rede de sensor sem fio num ambiente de difícil acesso. Bom, agora vamos falar um pouquinho mais sobre as tecnologias envolvidas nessas redes de sensores. Então vamos começar a nível de sistema. Bom, a nível de sistema, primeiro a gente tem a plataforma, que seria o conjunto de hardware e software que formam a rede de sensor sem fio. Então, quais componentes cada nó sensor vai ter? Quais serão os nós gateways? Quais protocolos serão utilizados? Tudo isso é a plataforma. Em especial, a gente tem os sistemas operacionais. Então, existem alguns SOs que são específicos para esses tipos de aplicações de redes de sensores sem fios. Dois exemplos bem populares são o TinyOS e o Contig. Então a ideia desses SOs é justamente economizar energia, controlar diversos componentes como sensores, atuadores e conseguir recuperar essas informações de maneira eficiente. Outra questão pertinente é o armazenamento. E a tecnologia mais comum é a flash, através de cartões SD e microSD. Bom, dando continuidade, a gente vai ver agora tecnologias a nível de protocolos de comunicação. Bom, o objetivo desses protocolos é simplesmente permitir a troca de dados entre os nós dentro da própria rede e para fora da rede, para a aplicação. Bom, esses protocolos eles existem em todas as camadas: aplicação, transporte, rede, enlace e física. Mas como a gente está lidando com dispositivos muito simples e que precisam de uma performance muito elevada, é dada uma importância muito maior aos protocolos das camadas mais baixas, que são a física, enlace e a de rede. Bom, em rede de sensores sem fio, existem muitas pesquisas nessas três camadas. Na camada de rede, a gente tem os protocolos de roteamento, na camada de enlace,
os protocolos de acesso ao meio, os protocolos MAC, e na camada física a gente tem os protocolos de modulação da onda. Bom, as características desses protocolos são bem parecidas. Eles querem uma comunicação eficiente, ou seja, uma boa vazão, uma baixa perda de pacote, um baixo atraso e ao mesmo tempo minimizar o uso de energia. Vale ressaltar também que esses protocolos têm que lidar com o fato de que essa é uma rede autônoma. Então não há um agente controlador de toda essa rede. Os nós têm que se auto-organizar, autogerenciar para poder funcionar da maneira correta. Então, há diversos desafios em relação a essa questão de organização e gerenciamento. Tem uma questão interessante também, que alguns protocolos, buscando um melhor desempenho, são implementados em mais de uma camada. Ou seja, um protocolo ele faz as funções de 2 ou mais camadas. E por último, a gente tem as tecnologias envolvidas com os serviços que a rede consegue prover. Bom, a ideia dos serviços é aumentar a capacidade da aplicação e está diretamente ligado com os requisitos de cada aplicação. Uns exemplos de serviço são localização, aí é muito comum utilizar GPS, cobertura, que é o tamanho da área que você precisa cobrir, a segurança, que envolve criptografia na comunicação e no armazenamento dos dados, a sincronização e a compressão e agregação de dados, que até a gente já mencionou. Bom, a gente viu bastante coisa sobre redes de sensores sem fio, mas uma coisa que a gente falou o tempo todo foi do consumo de energia. Então, cada componente, cada software, cada algoritmo, ele tem que levar em conta o consumo de energia, porque é assim que a gente aumenta a vida útil da rede. Outra questão que a gente viu é que cada aplicação tem características e requisitos diferentes, e essas características e requisitos variam muito. Então não existe uma melhor solução geral, por exemplo, para roteamento em redes de sensores sem fio. Depende muito de qual é a sua aplicação, qual é o seu ambiente, onde você vai implantar essa rede, qual a sua necessidade, em quanto tempo você vai precisar daquela informação. Você precisa de dados ao vivo, em tempo real, ou você pode esperar? E ao mesmo tempo estão surgindo novas aplicações. Com o desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de novos componentes, novos sensores, é possível utilizar a rede de sensores em um cenário completamente diferente, completamente novo, e que as soluções atuais não consigam resolver. Então, essa é uma área muito rica, principalmente no campo da pesquisa. Há muito ainda o que ser feito e a previsão é que haja mais ainda. Bom, muito obrigado por ter ficado até o fim, espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato através do e-mail. Um abraço.